Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Andrews, né? Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode estar criando uma estrutura de estado, né, em React no teu front-end ali para conseguir contextualizar, né, vários reducers ali. Então, nessa videoaula a gente vai aprender como que a gente tem essa separação de camadas ali no React, né? Então a gente vai ter, né, de acordo com essa ilustração que eu fiz aqui para vocês, a gente tem na base de cima aqui o estado, né? Que é onde vai estar toda a parte da informação ali, né? Os dados efêmeros onde vão ser salvos ali, né? Então, o estado da aplicação ele é muito importante, né? Para a questão de reatividade, para a questão de requisição. Então, tu tem que ter ali centralizado no teu front, né? É onde é que está a informação que vem do back-end, por exemplo. Então, para a gente manipular isso de forma segura, né, e com um padrão que já é bem conhecido aí, um pouco do Redux, aí usando os hooks do React, né, a gente tem aqui na camada de cima o estado, né, que é onde está a informação efêmera ali, seja a informação que tu produza no front, ou a informação que tu puxa ali de um back-end, por exemplo, de uma API. Aqui embaixo na camada Context Reducers, né, e Context, aqui são os contextos, né, então a gente vai conseguir separar aí por funcionalidade, né, por domínio. Então imagina que tu tem uma aplicação ali que tem um profile, né, informações do usuário, e já em outra camada tu tem o produto ou a postagem, né. Então a gente consegue separar por contextos, né? Então a gente vai ter para cada contexto da tua aplicação um reducer ali para estar manipulando a informação de forma isolada, né? Para a gente não estar misturando ali dado. E na camada de baixo a gente tem as views e os components, que são exatamente os objetos ali, né? Os artefatos que vão estar consumindo essa camada de cima. Então a gente tem aqui nas views, que são nossas telas, por exemplo, a gente vai ter que, por exemplo, salvar um dado no estado para poder pegar em outra rota ali, né? Ou salvar o dado para poder depois mandar para a API no momento que o dado estiver construído por completo, né? Então, as views vão estar fazendo pedidos para os reducers, né? Apontando para os contextos e fazendo pedido para os reducers, né? Que vão ter ali uma lista de actions, a gente já vai ver esse padrão, e, e esses reducers vão estar alterando o estado ou manipulando o estado, né? Então a gente só consegue atingir essa camada aqui, inclusive mudar aqui de cor, né? A gente só consegue atingir essa camada do estado ali através dos reducers e apontamento de context, beleza? Então como é que a gente faz isso aqui no React, né? Eu vou estar abrindo aqui um projeto padrão que eu criei para a gente poder desenvolver isso aqui na prática, né? Então já tem meio que um projeto criado aqui, vou dar um yarn start para a gente ver como é que está essa estrutura. Eu tenho duas views aqui, um home, né, onde tem uma estrutura básica aqui, né? Basicamente coloquei um H1 aqui, um title, né, um botão para a gente estar simulando o salvamento, né, a adição de informação no estado. Então essa tela home aqui vai partir do pressuposto que eu vou clicar no botão, vou salvar a informação no estado, né? Vou passar a rota, né? Então tem um outro botão aqui chamado Next Route, né? Ou pode ser aqui também Go Profile to Profile, certo? Que quando eu clicar nesse botão eu vou passar para essa outra rota chamada Profile e aqui vai ter a informação que eu vou consumir do estado, né? Então a gente vai aprender aqui na arquitetura como que faz para a gente estar manipulando o estado global, né, na aplicação React com reducers separados, tá? Então, com contextos separados. Então, aqui está a aplicação rodando, então eu tenho a rota home, né, e tenho a minha rota profile. Deixa eu só fechar isso aqui, que não nos interessa aqui na aula. Enquanto fecha aqui, eu vou mostrar para vocês, vou até então, voltando aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como é que está a estrutura. Então, tem um arquivo de rotas, aqui um diretório para rotas, né? Que eu tenho aqui as minhas rotas, tá? Então, eu criei um component route, né? Que lá dentro eu recebo um component e faço a renderização de forma dinâmica
para eu poder percorrer essa lista aqui e deixar mais organizado o projeto. Então, como é que a gente faz para criar essas camadas aqui, né? Como é que faz para criar o estado, os reducers e assim consumir nos componentes e nas views, né? Então, primeiramente a gente vai criar uma pastinha aqui chamada dentro de src state, né? Dentro dessa pasta a gente vai criar um arquivo aqui chamado, vamos chamar ele de index, né? Ponto .tsx, tá? E na verdade vamos fazer assim, vamos chamar aqui de state provider, tá? Bom, esse state provider vai estar o nosso estado inicial, então os dados, né, vão estar aqui dentro, né? E a gente vai conseguir criar um código aqui que a gente receba o contexto, então a view vai chamar esse state aqui, vai bater no contexto do reducer que a gente vai criar e que vai consequentemente fazer a ação no estado ali de acordo com o que está sendo chamado, né? Então, para começar, eu vou importar aqui o React, né? Junto do React, a gente vai conseguir usar aqui o Create Context, né? Para a gente criar um contexto e o Use Context para a gente poder usar e exportar esse contexto. E o Use State, que é para a gente conseguir ali criar um estado, né, reativo que consiga ser manipulável de forma dinâmica. Bom, esse nosso estado aqui, eu vou criar um tipo aqui chamado state context data. O que é esse cara? Esse cara é nada mais nada menos do que as definições do nosso estado global, tá? Então, nas definições do nosso estado global, nós vamos ter uma função. Então, vamos criar aqui uma set global state. Essa função, ela recebe um parâmetro chamado context. Isso aqui é só a interface, tá, pessoal? Só o tipo context. Uma ação, uma action, também do tipo string. A gente vai padronizar isso com constantes e enums. E um dado, né, que aqui a gente vai inicialmente setar como n. Essa função é void. Uma outra propriedade que a gente vai ter lá no estado é o state, né, o próprio state. Ou seja, o state aqui eu vou colocar ele aqui como n por enquanto, né, para explicar aqui, ou seja, os componentes vão ter acesso a esse provider aqui e vão ter essas duas propriedades disponíveis para acesso. Então, ele tem o estado, vou escrever aqui, state, e tem o set global state, que é a função para alterar esse estado, né, de acordo com o contexto e as ações, beleza? Então, aqui a gente já tem a definição do tipo, e agora a gente vai criar esse contexto aqui. Então, state context, vamos chamar aqui a função create context. Vamos passar o tipo aqui. Então, o tipo é o que a gente acabou de criar ali em cima, que é de context data, né? E dentro aqui ele vai iniciar aqui vazio e a gente vai definir que ele é também um context data aqui dentro do objeto, beleza? Para não dar problema aqui no TypeScript. Beleza, temos aqui o nosso contexto, a definição, e agora vamos criar aqui export const, né, de fato a implementação do nosso contexto, né? Então aqui const global state provider, certo? Isso aqui estamos trabalhando com context provider, né? Context provider. Então aqui eu vou chamar o React, pronto, funcional component, né? Eu vou abrir aqui, vamos passar o children aqui para dentro. O children que é as outras tags que vão ficar dentro da tag quando a gente chamar lá no nosso app TSX, ou seja, esse estado, esse provider, ele vai ficar englobando toda a aplicação. Então, por isso que todos os componentes, né, e a todo momento podem ter acesso a esse estado, né, esse Global State Provider, e todos eles compartilhando o mesmo estado e a mesma função. Tá? Então, é um padrão meio que singleton, né? Então, uma instância só para todos os, porque está dentro, né? Tá
na cadeia hierárquica ali, né, todos os outros componentes e views vão ser abraçadas pelo nosso Global State Provider. Então, agora, aqui dentro, eu vou chamar o... Tá, vou colocar aqui a nossa row function, vou criar aqui o nosso estado, né, state, set state, né, igual a use state, aqui sim vamos usar um use state, né, por enquanto vamos deixar assim. Tá. Ele está reclamando aqui que tem que ter um retorno, né, como ele é um React Functional Component, ele tem que ter um return aqui, já vamos colocar o return, né. Então, esse return, que é a tag que a gente vai estar chamando lá dentro do app, né, a gente tem que chamar o nosso state context, né. Então, vamos construir ele aqui, chamando o provider, né, aqui dentro. E aqui a gente dentro vai vir shader, que é toda a aplicação que vai ser englobada por esse contexto aqui, tá? E aí aqui a gente na tag state context a gente tem que passar aqui o value, né, que são as propriedades que vão ficar expostas ali para os componentes. Então vamos passar um objeto aqui dentro, né, que vai exportar aqui o set global state e o state, beleza? Ele está reclamando aqui que a propriedade não existe porque a gente ainda não implementou. Então vamos implementar aqui o nosso set global state, que é igual a... O nosso set global state, ele vai receber, né, o nome do reducer, né, então, qual que é o contexto, na verdade, vamos colocar aqui context, qual é o contexto, qual que é a ação a ser aplicada nesse contexto, e o dado, que vai ser manipulado ali, inserido ou, né, atrelado ali ao nosso estado. Beleza? Aqui dentro, vamos criar um switch. Aqui vai ser tipo uma espécie de roteador, né? Um chaveamento dos contextos. Então, esse método aqui, quando eu recebo o contexto, eu vou dizer, eu quero o contexto de perfil de usuário. Então, vai ter um contexto aqui que vai apontar para um reducer, que a gente vai criar a estrutura, que vai fazer a manipulação dos dados somente naquela seção de perfil. Tá? Então, aqui eu vou dizer o context, né, que é o dado que a gente vai estar percorrendo o switch. E aqui, por enquanto, vamos deixar assim vazio, né? A gente já vai criar outras estruturas que vão ser necessárias para a implementação dessa função. Então, aqui a gente tem um set global state, já parou de dar erro aqui. Aqui embaixo, a gente tem que exportar tudo isso para poder usar, né? Então, export const use global state, como se fosse a forma da gente usar, como se fosse um hook, né? Então, como você tem o use state aqui, use state, né? Aqui, ó. Então, aqui eu vou criar um use global state para que a gente possa chamar esse nome aqui toda vez que for usar nas views e nos components. Então, aqui, context data, né? Vou dar um arrow aqui e aqui simplesmente eu vou dar um return, né? Use context, já para vir a instância do contexto, né, na hora que a gente chamar o... E aqui eu jogo o state context. Beleza? Deixa eu ver aqui. Export const. Ah, tá. Outro igual aqui. Beleza. Então aqui a gente já tem a função, a constante aqui que a gente pode chamar em qualquer componente ou view, para a gente usar esse contexto, vai ser a partir dessa função aqui. Aqui a gente já tem a definição do nosso estado global, né, os tipos que vão ser expostos para as views e os components, né, e aqui a estrutura que vai englobar toda
todas as tags da aplicação, né, lá no nosso app, certo? Aqui tem a nossa função de apontamento para os contextos, né, que a gente já vai criar agora. Então, vamos partir para a criação dos contextos agora. Vamos salvar aqui, vou aqui dentro criar o contexto de profile e o contexto de posts. Tá? Dentro de profile, eu vou criar um arquivo chamado actions.ts e um outro arquivo chamado reducer.ts. Tá? Então, aqui na action, eu vou criar aqui export um enum. Né? Deixa eu só ver aqui como é que eu defini aqui contexto, né? Então, aqui eu vou criar um enum, tá? Chamado profile, tá? E aqui no profile a gente vai ter várias ações. Então, a gente tem aqui a primeira ação, add nome, né? Name. Então, add name. Então, isso aqui é mais para a gente padronizar as nossas actions. Então, o que eu chamar no componente vai ser a mesma coisa que o meu estado vai entender o que é para manipular o meu reducer. Então, add age, que seria idade, a gente já vai criar essa interface. Beleza. Aqui a gente já tem add name e add age. Né? Aqui fora, faltou criar um arquivo, né, chamado... aqui dentro do nosso state, né, config ou context config ts. Nesse arquivo a gente vai ter as constantes do nosso contexto. Então, profile context, mesma coisa. Vou copiar e colar aqui. Beleza. E aqui, quando eu passar o contexto, eu vou ter que passar qual que é o contexto que eu quero alterar, né? Então, aqui no primeiro, a gente já vai colocar aqui, ó, profile context. Vou importar isso aqui, ó. Ou seja, quando eu passar, eu quero o contexto profile para alterar. Então, ele já vai cair nesse case do switch e vai apontar para o nosso reducer do profile que está aqui, ó, que a gente já vai implementar. Então, quais são as funções aqui as ações do nosso profile? Antes de mais nada, vamos criar aqui uma pastinha de types, né? Então, na pastinha de types, eu vou criar o type profile.ts, tá? Export type, né? Profile. Esse type profile tem um name do tipo string e um age do tipo number. Eles são opcionais, tá? Todos os dados do estado têm que ser opcionais. Beleza? Beleza, deixa eu fechar aqui esses outros arquivos para não atrapalhar. Temos o contexto do profile e também temos que criar o outro contexto do posts, né? Posts. Opa. Posts context. Beleza. Certo. Agora que a gente já tem essas duas ações e a gente já tem o tipo aqui, né? Profile. Faltou criar o do posts. Posts.ts. Vou copiar essa estrutura. Uma postagem vai ter um título, um title e uma description. Certo? Posts. Ok. Agora a gente vai criar o reducer, né, do profile, do nosso profile. Então aqui a gente vai
Na verdade, antes a gente consegue já aqui, ó, no nosso State Provider, colocar os tipos, né? Então, qual que é o tipo do estado? É um Partial. E aí, aqui, a gente já consegue tipar o estado, né? Prop State. E aqui a gente tem um Profile do tipo Profile. E temos na nossa aplicação um Posts do tipo Posts. Vou importar isso aqui e isso aqui. E agora temos partes, não, parte é uma definição de partes daquele tipo, né, daquele objeto, de próprio state, tá? E aqui fica como N mesmo, porque como a gente não sabe qual que é o contexto que vai apontar, a gente não pode dizer que eu vou receber parte de um próprio state, porque a gente pode estar passando apenas dados do próprio profile lá dentro, né? Então, não tem como a gente adivinhar qual que é o tipo que a gente vai estar alterando aqui. Então, vamos deixar como N aqui. Lá no nosso reducer, vamos dar um export aqui. Vamos criar o nosso reducer, né? Const, então, profile reducer. Tá? Esse profile reducer vai receber aqui o estado da aplicação, para a gente poder atualizar esse cara, que é do tipo partial, né? Como a gente já definiu lá, de props state. Tá? Vamos receber um dado, né? Esse dado, a gente já sabe que a gente já está em profile, então esse dado são partes, né? Então partial de profile, e vamos receber a action, né? Beleza? Vamos abrir aqui a role function, importar esses caras aqui, vamos ver se eu consigo. Tem que dar um export aqui. Peguei o profile e vou pegar agora o profile. Certo. Então, quando eu cair aqui nesse profile reducer, então, quando o componente chamar o set global state, passando o contexto profile context, esse case aqui vai chamar exatamente o nosso reducer. Né? Então, tá aqui profile reducer. Vou comentar aqui por enquanto. E aqui a gente vai passar né, de acordo com o nosso reducer aqui, o estado, os dados e a ação. Então, aqui eu vou passar o state, os dados e a action. Então, vai ficar mais ou menos assim. Vou fechar aqui e isso aqui também, para não atrapalhar aqui o nosso desenvolvimento. Tá, nosso reducer está aqui. Aqui dentro, né, eu vou verificar primeiro se o objeto está preenchido, então eu tenho que verificar o profile para poder alterar então esse profile.profile, que também a gente tem que definir como, né, que pode adotar undefined também, porque não é garantia de preenchimento de nenhuma propriedade que esteja no estado. Tá? Não sei que você crie regras aí, mas de fato não é necessário, né, a gente obrigar a setar a propriedade se são dados que vão ser construídos ali com o desenvolvimento. Então, aqui no nosso reducer, né, ou caso esse dado não esteja preenchido, vamos pegar um objeto vazio mesmo. Certo? Aqui vamos criar um outro switch, só que dessa vez com base na action, né? Então a gente está separando o contexto, tem um switch para os contextos que apontam para um outro switch das ações para esse contexto específico. Então a gente já tem aqui profile ponto, que é o nosso enum, as ações do nosso enum, add
name, né? Ou seja, profile.name, é igual a data, que são os dados que eu estou recebendo, .name. E aqui eu dou um return, certo? Com o estado, né? As propriedades que estão preenchidas ou não preenchidas. Né? Tem que dar aqui um spread para ele poder fazer a interação do objeto, junto com o profile. Beleza? Ou seja, setei o nome, vou tirar esse break, não precisa, que já estou dando um retorno aqui. Então, coloquei o nome aqui né, da propriedade, que é uma propriedade do nosso estado, e setei o nome lá. Então, aqui está, coloquei o nome que eu estou recebendo lá dos componentes, né? Então, os componentes chamam esse cara que aponta para o contexto, que está aqui. Então, aqui no nosso reduce ainda faltou fazer um detalhe, que é return, caso não caia em nenhuma condição. E para ter a garantia de retorno, vamos retornar o estado. State. Beleza. Aqui a gente já pode usar, descomentar aqui. E aqui a gente vai colocar o set state, né? Vou importar esse cara. Vou pegar aqui o nome exato. Importei, beleza. Beleza. O que acontece aqui? Quando os componentes chamarem o set global, vai cair aqui o context, vou passar o contexto que eu quero alterar, a ação para esse contexto, né? Aqui no caso a gente só definiu uma, que é a adição do nome, tá? E o dado, certo? Então vamos testar aqui, vamos colocar só mais uma ação aqui, colocar um outro case aqui, que é age, idade. Age. Pronto, temos a ação de adicionar o nome e a idade aqui, né? Age. Então, para cada contexto que você fizer, eu criei uma outra pastinha de posts aqui, então você vai criar essa estrutura, criar o chaveamento de apontamento e as ações, né, e o reducer para alterar cada propriedade da interface. Então, você vai só alocando aqui mais tipos, né, sempre procurando tipar as coisas aqui com types, né? E aí você consegue fazer o chaveamento. Já vamos ver aqui nos componentes agora. Então, aqui no meu home, eu vou... Antes de mais nada, né, a gente tem que disponibilizar esse use global state para os componentes. Então, a gente vai ter que ir aqui no app, né? E aqui a gente tem um browser road, que é as minhas rotas lá. E aí eu vou ter que abraçar, né, global state provider. Abraço todos os componentes, né, da aplicação. Pronto, agora já está disponível para todas as minhas rotas, né, da aplicação, porque a gente está seguindo a hierarquia aqui do estado, está englobando todos os outros itens, né, e artefatos da aplicação. Então, logo, todos esses que estão dentro têm acesso ao pai que está fora aqui e abraçando todos. Então, para a gente ter certeza disso, aqui na home, então aqui eu vou ter um const, né? Vou pegar aqui o set global state, que é exatamente essa propriedade aqui que a gente está exportando, né? Do use global state, tá? Que é exatamente esse nosso item que a gente está exportando para poder usar o contexto, tá? Então, aqui o set global state, quando eu clicar no botão, então tá aqui um console log, só para a gente saber que está rodando mesmo. Então, se eu for aqui em home, abrir o meu console, tá um clique lá, ó, clique, certo? Então, o que a gente vai fazer? Quando eu clicar no botão,
eu vou chamar o set global state e aqui dentro, o primeiro passo é eu passar o nosso contexto, né? Então, eu tenho o profile. Qual que é o contexto que eu quero alterar? O profile contexto, profile context, e a ação que eu quero fazer. Então, eu quero profile ponto add name. E eu passo aqui o name. E aqui em cima, vamos criar aqui uma constante chamada data. E aqui a gente vai passar name Andrews. Tá? E aqui a gente passa a data. Então, quando eu clicar, ele vai chamar o meu contexto, profile, que a gente definiu, passando a ação que eu quero para esse contexto e o dado para alterar isso. Então, esse é um padrão mais seguro, né, do que a gente está manipulando tudo dentro de vários estados, né? Claro, cada item, cada componente de rota pode ter, sim, o seu use state, né? Mas se tu quer organizar a tua aplicação, né, tu quer transitar dados por rotas ali, por condicionais de, de interceptos e tal, tu consegues muito bem manipular via esse padrãozinho, né, usando os hooks, né, que é meio que um padrão Redux mais simples. Tá? Então, aqui, quando eu clicar no botão, eu vou setar a informação. E aí, tem um outro botão aqui que eu vou estar passando para a rota de profile. Então, quando eu clicar aqui, ele vai salvar a informação. Vou clicar nesse outro botão, ele vai passar a rota. E lá no profile, a gente vai pegar aqui const state e use global state, tá? Vou importar esse cara. Opa. E aqui a gente consegue puxar também o profile. Puxando o profile, aqui eu consigo colocar profile, ponto, opa, name. Ok, então eu estou na rota home. Quando eu clicar em adicionar a informação e for para outra rota, então se a gente for para o profile aqui, vai estar vazio porque não tem nada preenchido no estado. Então vamos lá para home, vou clicar em adicionar informação e vou para profile, ou seja, a informação está 100% compartilhada com os componentes e views. Então, caso você quiser criar vários contextos, né, vários reducers por contexto, você só vai precisar adicionar aqui no contexto config, né, eu criei 2 aqui, não vou implementar o segundo porque é mais para exemplificar como ficaria separada a estrutura, e aqui no nosso, então aqui teria outro, né, outro chaveamento, então aqui seria posts context. Tá? Então assim tu está preservando o teu estado ali, de forma segura, né? E deixando a aplicação muito mais organizada, né? Do que tu tá manipulando tudo ali seja pelo Redux, né? Que fica muito sujão, ou pelo use state em todas as views, tá? Então a videoaula de hoje é isso aí. Espero ter ajudado. Abraço.